Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Vamos começar por essa matéria aqui. Ela está dizendo que a aliança do BRICS Plus está cada vez mais forte. As economias da Rússia e do Irã estão superando as expectativas. Bom, muito da economia russa e iraniana está baseada no consumo chinês. O consumo chinês, por sua vez, é sustentado pelo que eles vendem para Estados Unidos. Se os Estados Unidos param de comprar deles e começam a comprar do México, por exemplo, né, que é para onde eles estão remetendo boa parte de sua indústria, ou da Índia, ou seja lá de quem for, a China se enfraquece economicamente. Consequentemente, o BRICS Plus, né, que é basicamente um fornecedor de commodities, embora tenha uma ou outra tecnologia em um país ou outro, acaba enfraquecendo. Basta ver que, para o Brasil, é importante que ou a economia da China ou a dos Estados Unidos vá bem, de preferência as duas, porque nós somos fornecedores de ambos. O Brasil acaba que tem se aproximado cada vez mais da China, primeiro porque a China é nosso maior comprador e também um fornecedor de tecnologia, e porque os Estados Unidos, no período pós-flagelo de 2020 em diante, praticou uma espécie de, na minha opinião, traição da confiança internacional ao utilizar o dinheiro deles como uma espécie de armamento, porque eles utilizaram isso, primeiro, para sancionar a Rússia, né? Não só através do dinheiro, dólar, mas também através de excluir a Rússia do sistema SWIFT, e desvalorizaram muito da reserva internacional do Brasil, que era em dólar, e da China também, que era em títulos públicos. Por isso, eles estão se afastando do dólar, porque verdadeiramente o que aconteceu foi isso, uma traição da confiança internacional na moeda americana, que continuará, na minha visão, desvalorizando por conta do endividamento cada vez mais astronômico daquela nação. Olhando assim de fora, você fica perplexo pensando se realmente quem está dirigindo os Estados Unidos está dirigindo com a intenção de favorecer o país ou de implodi-lo de dentro, porque não faz sentido muitas das coisas que eles vão fazendo. Isso não quer dizer que de fato o BRICS Plus vai ter aí um grande sucesso. Por um lado, eles se fortalecem por conta de já não estarem numa condição tão boa anteriormente, foram sancionados pelos Estados Unidos, mas as sanções não estão fazendo efeito, até porque eles têm se juntado e um suprindo a deficiência do outro. Mas, por outro lado, se a economia americana for para o buraco, a chinesa vai junto e aí o BRICS Plus vai todo ele junto também. O que vai se erguer do lado de lá, se vai ser a economia americana ou a do BRICS Plus ou cada um por si, ninguém sabe exatamente ainda. A tendência é que o mundo se divida num primeiro momento, como já está acontecendo, né? A globalização está num processo de retrocesso, mas futuramente, provavelmente, aqueles que apontarem como novos líderes, se é que haverá um novo líder e não haverá continuidade de liderança por parte dos Estados Unidos e da Europa, aqueles que apontarem como liderança pós esse período que eu vejo que vem aí, de um crash, de uma crise, eles vão pegar esse mundo fracionado, caótico e reunificar novamente, e aí de uma maneira muito mais intensa. Essa é a visão que eu tenho, né? Então, primeiro vem essa divisão em 10 reinos, né, para depois unificar tudo em um só, a partir da economia também. A matéria diz o seguinte: duas grandes histórias recentes parecem confirmar o poder crescente do BRICS Plus. Na semana passada, o FMI divulgou as suas projeções para o crescimento do PIB em todas as principais economias. Possivelmente, a descoberta mais surpreendente foi que a economia russa está crescendo mais rapidamente em 24 do que em qualquer uma de suas congêneres ocidentais, tendo superado todas elas em 23. O Financial Times respondeu este fim de semana publicando um longo artigo explorando a resistência econômica da Rússia. O regime é resiliente porque está assentado numa plataforma petrolífera e a China é consumidora desse petróleo. Agora, mais uma vez, se a economia da China fraquejar, a da Rússia cai junto. Inclusive, as ações das companhias chinesas estão numa queda vertiginosa e foram agora
ou estão em processo de serem seguradas, segundo o que se consta, pelo próprio governo, que compraria algumas das ações das empresas do próprio país. Em outras palavras, isso é quase como imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro, nós brasileiros somos escolados, nunca acaba bem, acaba em inflação. Será que o mundo verá mais uma rodada de inflação mundial? Será que essa promessa de queda dos juros, que no Brasil nós já estamos vendo, mas que nos Estados Unidos ainda não começou, não vai trazer mais uma rodada de uma superinflação? Bom, a economia agora da Rússia é como um posto de gasolina que começou a produzir tanques. Esse comentário foi uma releitura do famoso ditado popularizado pelo falecido senador John McCain, de que a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. Rybakova não pode ter as duas coisas. A Rússia ou é um posto de gasolina ou uma economia industrial séria, capaz de produzir equipamentos de ataque e defesa avançado em massa de uma forma que muitas economias ocidentais já não conseguem. Como o mundo está se preparando, segundo a minha visão, para uma terceira guerra mundial, isso pode acabar favorecendo a Rússia na medida em que ela vai fornecer esses equipamentos de ataque e defesa para seus eventuais aliados, né? Bom, tem muita incógnita. Eu penso que há uma grande possibilidade, sim, embora tudo possa se reverter, mas há uma grande possibilidade de o mundo entrar numa escalada de uma terceira guerra, como já as coisas apontam para isso. Os líderes da OTAN têm preparado seus países nesse sentido. Ambos os lados, né? A retórica é muito semelhante. Nós, possivelmente, com isso, veríamos deflagrado o crash que está sendo segurado de todas as maneiras, porque há eleição esse ano nos Estados Unidos, e aí muitos estão falando desse flagelo X, né? Que possivelmente seria deflagrado tudo junto, tudo ao mesmo tempo. 3 dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Coincidentemente. 2024, pessoal, pode ser um ano da grande virada histórica mundial, rumo aos tempos finais. China espalha sua deflação pelo mundo e ajuda a derrubar preços de bens do Brasil. Por que é que a China está espalhando deflação? Justamente porque ela está consumindo menos. Por quê? Porque a economia não está tão bem. Por exemplo, a soja, que chegou a bater perto dos R$200 aí a saca de 60 quilos, estava aí sempre numa média de 140, 150, 160, agora caiu para R$100. Então imagine, cair quase pela metade daquele topo ali que tinha atingido, sendo que os custos de produção não caem pela metade, pelo contrário, eles aumentaram e não diminuíram mais. Então, por quê? Porque está havendo menos consumo por parte da China. Então, veja só, ficaram mais baratos ao longo do ano passado eletrodomésticos como geladeira, máquina de lavar roupa e TV, aparelhos eletrônicos como videogame, computador pessoal e alguns itens de vestuário como vestido e roupa infantil, além de pneus e bicicletas. Então, se vier o grande crash, por conta da quebra das duas grandes economias, China e Estados Unidos, Europa também, né? Mas principalmente as duas, óbvio que tudo pode cair de preço. Então, ou nós podemos ver uma superinflação, por um lado, se eles virarem a imprimir dinheiro para tentar salvar a economia com pó, com ilusão, ou se eles disserem assim, bom, a economia que vá para o ralo, mas vamos preservar a moeda, então haveria uma deflação, porque aí vem uma recessão e aí o preço de tudo cai. Inclusive tem muita coisa aí que precisa cair, né? Ou eles imprimem dinheiro e distribuem para todo mundo, ou tem que ter uma recessão para correção de preços, como por exemplo dos imóveis, né? Os mais jovens nem conseguem mais comprar imóveis para começar a vida, porque está tudo um absurdo. Os produtos da China, que já são normalmente competitivos, ficaram ainda mais baratos, dificultando aumentos de preços dos concorrentes mundo afora. No Brasil, a situação não é diferente. A China tornou-se uma força adicional à tendência de queda da inflação de bens de consumo, somando-se aos efeitos do crédito caro na demanda, no comportamento mais estável do câmbio e na normalização da oferta após a superação de gargalos de produção. Então, conforme conta da Warren Investimentos, a inflação de bens industriais, um grupo que abrange produtos duráveis e semiduráveis, além de materiais de construção, ficou em 1% em 2003. A menor taxa em 5 anos, sendo que os preços chegaram a cair, ou seja, marcaram deflação em junho de menos 0,57%. Então, deflação vem com recessão. E inflação com impressão de dinheiro para iludir o povo, né? Uma maneira de confiscar o dinheiro sem que as pessoas percebam, na verdade,
porque a partir do momento que o seu dinheiro perde poder de compra, é como se houvesse um imposto oculto ali comendo, né, o seu dinheiro sem que você percebesse. E o conflito no Oriente Médio está em espiral. Né, segundo a matéria, que Biden deveria forçar Israel a acabar com a guerra. Por quê? Porque isso está prejudicando a economia norte-americana, que está já com problemas por conta de vários fatores ali que dizem respeito àquilo que a gente já falou, e aí Israel atacando o Hamas acaba ouriçando seus adversários patrocinados pelo Irã, supostamente, né, que fazem isso justamente para tentar afastar os Estados Unidos dali, porque os Estados Unidos está na beira de uma grande crise, e há eleição nesse ano nos Estados Unidos. Então, como eu tenho falado para vocês desde o primeiro dia, cada vez se confirma mais o que eu tenho dito. Para Biden, é péssimo que Netanyahu esteja atacando o Hamas. Agora, para Trump é ótimo, e o Netanyahu e o Trump são muito mais próximos do que Biden e Netanyahu. Tanto é que Biden tenta boicotar Netanyahu, segundo a minha visão. Então, o que diz aqui? Enquanto Biden não estiver disposto a controlar os ataques de Israel a Gaza, o conflito dos Estados Unidos com as milícias apoiadas pelo Irã irá aumentar. Então, eles estão preocupados aqui. Esses aqui, com certeza, têm um viés assim de preservar a economia, são investidores ou falam em nome de investidores norte-americanos, ou estão preocupados com a política de lá, né, para que Trump não chegue ao poder, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui eles dizem, os militares dos Estados Unidos e os aliados do Irã são apanhados num ciclo de escalada de retaliação. Um bate aqui, outro bate lá. E assim não termina nunca. Por isso eles disseram que está numa espiral. Ataques a bases dos Estados Unidos na região ou a navios de transporte no Mar Vermelho levam o Pentágono a reagir, arriscando novas represálias que poderiam espiralar fora de controle. Fora de controle significa o quê? Cada vez mais a gente se envolvendo ao ponto em que daqui a pouco inicia uma terceira guerra mesmo. Muitos dizem, nós já estamos na terceira guerra mundial. Mais ou menos. Né? Esses conflitos sempre existiram, claro que agora os atores estão se definindo mais claramente, nós estamos vendo para que lado o Brasil está pendendo, mas ainda não é uma guerra aberta de fato. Né? E por último eu queria mostrar essa notícia aqui. Estados Unidos pretendem utilizar naves espaciais para colocar tropas e tanques em qualquer ponto do planeta numa questão de minutos. Se você for ler aqui a notícia, ela é um pouco confusa, mas basicamente eles querem utilizar a Starship da SpaceX, do Elon Musk, para deslocar, imagine, equipamentos pesados como tanques de um lugar para o outro do globo em 30 minutos. Aqui não está explicando com detalhes como funcionaria, mas supostamente eles colocariam isso em órbita e esperariam que a órbita estivesse no local onde eles pretendem descarregar, fazer o descarrego das pessoas ou dos equipamentos que estivesse lá. E aí, então, supostamente eles conseguiriam fazer isso em 30 minutos, diferentemente do que utilizando a atmosfera onde há atrito, né? E que, conforme vocês viram ontem, ou antes de ontem, né, que eu publiquei lá no Telegram, né, daquela velocidade de dobra dos equipamentos aí de ataque, né, que atravessam o globo rapidamente. Um equipamento daqueles, o mais rápido do mundo, corre a 33 mil km por hora. Então isso daria uma velocidade de entre Washington e Moscou, né, que dá mais ou menos 7.800 km de distância, uma demora de mais ou menos 15 minutos, mas carregando muito pouco peso. Então, fora isso, demora horas e horas e o custo é muito grande, além de ocupar as naves, né? Não é só transportar. Eles não têm tantas naves assim disponíveis, então ela tem de ir e voltar, ir e voltar. Então a ida demora um tempo e a volta mais um tempo. Então vamos ver aqui como é que vai funcionar esse sistema deles aqui de transporte através, né, do uso de espaçonaves, né, ou de naves espaciais, como eles dizem aqui. O mundo está bem complicado e 2024 é um ponto de virada. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.